Meus irmãos, então, hoje nós estamos ouvindo no Evangelho, Jesus contando mais uma parábola para justamente exemplificar como vai ser então, não hoje, como vai ser o reino de Deus, o reino dos céus, mas para exemplificar a volta e a sua vinda gloriosa. Por isso que ele dá o exemplo aqui das 10 virgens. 10 é 5 mais 5, o 5 simboliza o número, simboliza Israel, e só que aqui coloca 10. E nós percebemos que dentro dessas 10 jovens, dessas 10 virgens, 5 eram previdentes, eram sábias, e 5 não eram previdentes, eram mais descuidadas, eram mais relaxadas, mas as 10 tinham as lâmpadas acesas. Então, para dizer que dentro do povo de Israel, aquele povo que esperava o Senhor, tinha um povo, um grupo de gente que esperava o Senhor com as suas lâmpadas acesas, exercendo a fé, buscando converter o seu coração cada dia, buscando ouvir a palavra do Senhor. No entanto, existia outros 5, a outro tanto do povo de Israel, que era um povo que não estava nem aí. Ia lá no sábado, participava da liturgia na sinagoga, até ouvia o Antigo Testamento, as leituras, porém era indiferente à palavra lá e eu cá. A palavra não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a palavra, Deus me pede uma coisa, mas eu continuo vivendo do jeito que eu quero. Então, assim vivia o povo de Israel, e que também somos cada um de nós, né? Às vezes somos um povo que vivemos a palavra, outra hora já não queremos mais. E aqui então ele faz essa comparação, porque diz que no costume daquela época, as festas de casamento eram festas que duravam até uma semana. E aqui, meus irmãos, é interessante que repara nas Sagradas Escrituras, tanto o evangelista João, no primeiro sinal, no primeiro milagre, no seu evangelho, fala das bodas de Caná. Fala do noivo bem pouquinho, mas não fala da noiva. No evangelho de hoje, se fala também das 10 virgens, que eram aquelas moças, as jovens, que acompanhavam a noiva, mas não fala da noiva. Fala do noivo. Aqui, a grande ênfase desse casamento não é a noiva, é o noivo. A importância está voltada para o noivo. E aqui, claro que nós vamos entender que esse noivo a qual o Evangelho está falando é Jesus. É Ele que quer casar-se com a humanidade. As 10 jovens, as 10 virgens, simbolizam a humanidade toda, que deve aguardar o seu Senhor que vai voltar, e nós não sabemos quando. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Tinha na época de Jesus, logo depois ali da morte e ressurreição do Senhor, ali uns 50 anos depois, tinha gente que achava que a volta de Jesus era iminente. Ele já vai voltar. E é o que nós encontramos na carta, na segunda leitura, na carta aos Tessalonicenses. Por isso que nessa primeira carta, São Paulo está explicando como que vai ser o dia da vinda do Senhor. Vai ressuscitar aqueles que estão mortos, que já estão enterrados, mas também nos ressuscitará no sentido de nos dar uma vida gloriosa, uma vida nova, e todos nós estaremos com Ele. São Paulo está dando uma mensagem de esperança, porque tinha gente que vivia dentro da igreja, que vivia como pagão, achava que a vida termina aqui, a nossa vida se encerra no túmulo, e às vezes por isso ficava com medo. São Paulo está dizendo, não, essa vida passa, nós fomos feitos para a vida eterna, não uma vida eterna sozinha lá nos ares, não, uma vida com Deus, uma vida em unidade com Deus e com os nossos irmãos. É isso que São Paulo está dizendo para nós, quando terminarmos essa vida biológica, essa vida da carne aqui, dessa vida tão propensa a sofrimentos, a enfermidades, a dores, a angústias, terminaremos aqui, mas experimentaremos a glória do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que depois tinha um outro grupo, aqueles que primeiro esperavam que Jesus ia voltar logo, e aí não queriam mais trabalhar, e São Paulo dá bronca naquele povo, quem não quer trabalhar também não deve comer. Ouvimos dizer que muitos entre vós andam muito ocupados e não fazem nada. Já estavam esperando a volta do Senhor, de que jeito? No seu comodismo. Já que Jesus vai voltar, então não vou mais trabalhar, eu vou ficar bem aqui no meu cantinho, vou ficar descansando enquanto Jesus volta. Aqueles que esperavam a volta iminente de Jesus, já outros pensaram, Jesus não vai voltar não, Jesus, essa história de que ele vai voltar,
meus irmãos, e essa é presente em nós, é a mais presente no nosso meio. Nós agimos, nós vivemos a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. Nós não mais esperamos o Senhor. Veja que dentro de um jovem, ele para esperar lá o vestibular, o quanto empenho ele não tem. Quanto estudo, quanta dedicação, ele diminui a convivência com seus amigos, porque afinal preciso me dedicar em prol daquilo que eu quero, aquilo que está para chegar. Numa família, quando vai chegar uma criança, os pais se empenham por conta da criança que vai chegar. Mas, meus irmãos, nós não nos empenhamos para o Senhor que vai voltar, e o Senhor vai voltar. Se talvez nós não estivermos aqui, tudo bem, mas se o Senhor não vem, eu vou. Se o Senhor não vem na sua vida gloriosa, eu terminando a minha vida biológica aqui nessa terra, de qualquer forma, eu vou ter que me encontrar com Jesus, e nós perdemos essa dimensão que eu vou ter que me encontrar com o Senhor, e eu vou ter que dizer para Ele: Senhor, aqui está a minha lâmpada, mas ela está apagada. Jesus vai falar: Jesus, de fato, eu já não exercitei mais a fé, eu já não estava mais nem aí mesmo, eu já achava que a minha vida talvez era eterna, porque talvez eu tinha um dinheirinho mais, então eu achei que o meu dinheiro dava conta de segurar a minha vida até quando eu quisesse. Jesus, eu tinha ali os meus prazeres, eu tinha minhas coisas, eu achava que ali já era a minha vida boa, a minha vida eterna, e não cuidei da minha lâmpada não. Então, meus irmãos, veja, de qualquer forma, a gente acreditando ou não na vinda do Senhor, ou nesse encontro final com o Senhor, nós vamos passar por Ele, e nós precisamos estar preparados, e o preparados aqui não é com medo. Se nós olharmos São Paulo, que jeito que São Paulo aguardou a vinda do Senhor, ou o seu encontro com Jesus, ele aguardou trabalhando, e São Paulo foi um dos maiores missionários. Pensa um homem que trabalhou, não só trabalhou, como indo para lugares naufragou, apanhou, foi preso, mas nós não encontramos São Paulo lamuriando porque estava preso, não. Nós vamos encontrar Paulo e Silas dentro da prisão, eles louvavam a Deus por tudo aquilo que eles estavam vendo, as maravilhas que Deus estava realizando por meio da vida entregue deles, de cada um deles. É assim que nós devemos ser cristãos que aguardam o Senhor, trabalhando no amor a Deus e trabalhando no amor ao próximo. É assim que nós vamos manter as nossas lâmpadas acesas. Então esse casamento do Evangelho aqui era justamente assim: as noivas, as virgens acompanhavam a noiva até o encontro com o noivo, mas a expectativa era o noivo, era ele. Por quê? Porque ele era a segurança daquela mulher, era ele que edificava aquela casa no sentido de cuidado, de zelo, de proteção, era a figura masculina, era o homem. Por isso essa ênfase do Evangelho aqui é o homem, e aí elevado mais ainda, é Jesus o esposo da humanidade. E aí então diz aqui no Evangelho, que como o Senhor estava demorando, o que aconteceu? As 10 jovens cochilaram e dormiram. Isso pode acontecer conosco também: o Senhor está demorando, o Senhor não vem, então eu vou levar a minha vida do meu jeito, eu vou fazer as coisas que eu quero, vou curtir a minha vida. E é justamente nessa hora inesperada que nós não sabemos, é que o Senhor pode chegar. Diz aqui no Evangelho para nós que no meio da noite, alguém gritou: o noivo está chegando. Esse no meio da noite é para dizer assim, aquela hora que a gente não espera. Veja que no meio da noite a gente não espera alguém que nos chama, alguém que ligue para nós, a gente não espera. Nada no meio da noite, no meio da madrugada, a gente não espera. Porque o meio da noite é o horário do descanso. A gente ir na casa de mim, não é horário de nada, é horário somente de descanso. Mas aqui vai dizer que no meio da noite, alguém gritou: o noivo está chegando. E aí então, diz que levantou as 10 jovens aqui, e dessas 10 jovens, 5 o óleo estava acabando. E pediram para outros: dá-nos um pouco do teu óleo para a gente. Eles falaram: não tem como, porque pode ser insuficiente para nós como para vós. E aí então, vai procurar algum lugar, ver se dá tempo de comprar. Por que elas não podiam passar o óleo uma para as outras? Porque, meus irmãos, existem coisas na nossa vida que é intransferível.
Vou explicar. Tem gente que às vezes, vamos fazer a entrevista lá para batismo, né? Que o padre se encontra com todos aqueles que vão ser batizados. Participa da Santa Missa? Padre, a minha mãe é de uma fé que o senhor não tem noção. A minha mãe, ela vai na missa todo domingo, padre. Não, mas a pergunta não é para tua mãe, é para você. Não, padre, mas a minha mãe é de uma fé tremenda. Não, mas é você. Você consegue entender que tem coisa que não dá para transferir? A caridade, o amor ao próximo, não dá para mim transferir. Por isso, meus irmãos, aqui nós devemos lutar pelas nossas famílias, mas o juízo é particular. Você vai ter que prestar conta da tua vida. Se o Senhor te deu filhos, você vai ter que prestar conta da educação dos teus filhos. Agora, o que os teus filhos fizeram com a educação que você deu, aí é outra história. Mas se você fez a tua parte, ótimo. Não adianta a gente querer transferir o amor que a gente vive pelo outro, a fé para o outro. Não dá para transferir. Existem coisas que não dá para a gente dar um pouquinho para o outro, não. O que é teu é teu. Veja, todos nós estamos aqui na Santa Missa, mas será que todos estão ouvindo o que o Senhor está dizendo? Será que nós estamos deixando esse óleo da graça de Deus ser derramada na nossa lâmpada? Ou a gente está preocupado com a morte da bezerra? A gente está preocupado sei lá com o quê? E a gente não está deixando esse óleo ser derramado aí dentro da nossa lâmpada. Então, meus irmãos, tem coisa que não dá para transferir. O amor, a caridade, isso é pessoal. Não tem como eu fazer pelo outro, isso não dá. Por isso que elas não deram óleo para as outras. Olha, é melhor você procurar ver o que dá para fazer aí. Meus irmãos, querer viver a caridade, querer amar a Deus e ao próximo nas últimas, pode não dar tempo. Olha o que aconteceu com elas, correram para comprar, até compraram, mas a hora que chegaram, já tinha fechado o lugar da festa, já tinha fechado o lugar do casamento. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, também não sabemos a que hora nós iremos ao encontro dele. Então nós devemos estar preparados a todo tempo, não com medo, mas felizes, porque o encontro com Jesus vai ser o maior encontro. Consegue entender que esse encontro com o Senhor vai ser um momento que vai saciar todas as sedes do nosso coração? Aquilo que hoje não nos completa, em Jesus, Ele vai nos completar por inteiro, é o Senhor. E meus irmãos, Deus está aí à nossa disposição, a todo tempo. Nós ouvimos a primeira leitura falando sobre a sabedoria, e a sabedoria aqui não é com S minúsculo não, é com S maiúsculo, para dizer que é uma pessoa. A sabedoria é esse Deus que está à nossa disposição, e diz que já desde madrugada Ele está à beira da nossa porta, ali nos esperando. Ele está ali, sentadinho, esperando na porta. Por que na porta? Porque a sabedoria, Deus é algo que a gente chama para entrar. Ele não invade sem a gente permitir. Ele pede licença. E quantas vezes, meus irmãos, a gente só abre a porta para Deus quando a gente tem interesse em alguma coisa. Não quando a gente, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa e more permanentemente na minha vida. Às vezes nós abrimos a porta para o Senhor somente quando precisamos. Eu já precisei de Ti, agora o Senhor pode ir embora, pode ir embora. Esse é o que nós fazemos com Deus. Deus está aí à nossa disposição a todo tempo, para justamente experimentando dele, nós possamos mudar a nossa vida. Por isso, meus irmãos, o Senhor vai voltar, nós precisamos estar preparados com a nossa fé em dia, com o nosso amor ao próximo em dia. Não basta somente ter as lâmpadas acesas, é preciso ter essa reserva da fé, essa reserva de amor a Deus, essa reserva de amor ao próximo. Todos temos as lâmpadas acesas, as 10 virgens tinham, mas só que 5 não tinham a reserva. Às vezes nós também somos assim, achamos que só ter a lâmpada acesa de ir à missa ao domingo já é suficiente, e a gente esquece de lutar por uma vida santa durante a semana, a gente esquece de buscar a Deus durante a semana, a gente esquece de permitir que durante a semana Deus possa ir nos enchendo com o seu óleo da unção. Não basta, e nós ouvimos no Evangelho, não basta somente ter a lâmpada acesa, é preciso ter essa reserva da fé. A lâmpada acesa é o sinal externo, mas o Senhor olha também o nosso interno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.